Olá, sétimo período. Hoje nós temos mais uma aula da disciplina de orientação de TCC. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre a escrita do artigo, que é um dos 4 principais conteúdos que nós temos no segundo bimestre. Só retomando, na aula passada eu enviei uma avaliação para vocês em relação aos nossos 2 conteúdos anteriores já do segundo bimestre, que foram a tabulação de dados e a análise de dados. Então, eu, antes de gravar o vídeo, hoje, na sexta-feira, o dia da nossa aula, verifiquei lá na plataforma, muitas pessoas já responderam, a maioria, porém, algumas ainda não. Acredito que usem o horário da aula de hoje para poder responder e concluir, sendo que o nosso prazo era hoje. Tá? Caso alguém tenha algum problema, não tenha conseguido responder, faça contato comigo. Então, agora nós vamos dar continuidade. Esse conteúdo de hoje, que é a escrita do artigo, ele também é um conteúdo que vocês vão usar lá na frente. Né? A gente vai falar hoje sobre como escrever esse artigo que vai ser entregue como o TCC de vocês. Vocês vão escrever esse artigo, gente, provavelmente lá em setembro, lá em outubro, e vão terminar de escrever lá em novembro. Tá? É claro que tem gente que já está trabalhando no referencial teórico, já está fazendo algum ajuste, tudo isso faz parte do artigo, é claro. Mas o que eu digo é que o fechamento do artigo só acontece lá no segundo semestre, porque primeiro vocês têm que ter a pesquisa pronta, todos os dados coletados, fazer a tabulação, fazer a análise, para aí concluir a escrita do artigo. É por isso que ele vai ser lá para frente. Mas é claro que como no semestre que vem a gente não tem mais disciplina referente a isso, então a gente trabalha nessa disciplina do sétimo período. Tá? Então eu trouxe aqui uma visão geral do artigo para vocês, não são regras, porque agora vocês têm orientadores e orientadoras. Então eu trago aqui, é o mesmo que eu falei na tabulação dos dados e na análise dos dados. São diretrizes, sugestões para que vocês façam a escrita, não são regras. Vocês precisam, no momento da escrita, conversar com as orientadoras e os orientadores de vocês. Tá? Vamos lá, então. Primeiro, com relação ao modelo. Existe um modelo de artigo da CE ou da nossa disciplina? Não, gente, não tem modelo de artigo. Muitas pessoas me perguntam, professor, tem um modelo de artigo? Não tem modelo. O que a gente pode fazer? Eu vou passar aqui todas as orientações. Vocês podem, qualquer artigo que vocês busquem na internet, um artigo científico é um modelo. É claro que os artigos, eles mudam alguns detalhes, porque uma revista pede de um jeito, outra revista pede do outro. Tanto que depois que vocês terminarem o artigo aqui da faculdade, se vocês quiserem publicar esse artigo numa revista, como que é esse processo? Você entra na página da revista, no site, e lá a revista tem as diretrizes para os autores. Então você vai ter que pegar o seu artigo e fazer alguns ajustes para que ele fique de acordo com o modelo que a revista pede. Não é muita coisa, mas muda um pouquinho. Por isso que nós não trabalhamos com modelo. Os orientadores de vocês podem dar outros modelos para vocês. Vocês podem ir lá na biblioteca, não precisa ir lá, aí na biblioteca virtual, é só entrar aqui na internet. Os artigos publicados nos últimos anos, peguem os recentes, né? 2019, 2018, 2017, são modelos de artigo para vocês. Desde 2017, os TCCs da CE, 2016 começou, os TCCs da CE estão sendo entregues só como artigo. Antes eles podiam ser entregues como monografia também. Então vocês têm um monte de modelo, qualquer artigo que vocês peguem é um modelo. E eu não gosto de trabalhar com modelo porque dá muita confusão com os orientadores. E geralmente quem me põe em confusão são as minhas amadas alunas. Porque aí o orientador diz para fazer uma coisa e o aluno diz, mas o professor Juliano falou que era assim. Aí pronto, está feita a confusão. Então a gente não trabalha com modelo, a gente trabalha com algumas orientações que você seguindo acaba ficando um certo padrão. Mas eu não estou entregando um modelo, lá um documento do Word com todo o modelo. Não. No projeto eu tenho, mas no artigo não, porque agora no artigo você já tem os orientadores, então eu não gosto de me meter muito. Mas eu vou dar muitas dicas aqui hoje nessa aula que vão ajudar bastante vocês. Bom. Uma outra dúvida, o tamanho do artigo. Meu Deus, como as pessoas têm dúvida em relação a isso. Eu quero que vocês assistam essa aula, que vocês anotem e que não venham me perguntar
Professor, o meu artigo está com tantas páginas, é muito ou é pouco? Prestem atenção na aula. E aí vocês já vão entender. Se existe um tamanho máximo ou mínimo para o artigo? Não, gente, não tem. O que eu costumo dizer para quem me pergunta? Por isso que eu estou dizendo que eu já estou dando a resposta para qualquer pessoa que em algum momento queira me perguntar isso. Está aqui a resposta. Geralmente, um artigo tem entre 15 e 25 páginas, mas não é uma regra. Da onde que eu tirei isso? Está escrito no guia da ACE? Está escrito na BNT? Não, gente, não está escrito em lugar nenhum. Essa média é porque eu vejo os artigos, é só vocês entrarem ali no Cielo, no Google Acadêmico, na Amped e pegarem os artigos têm, em média, entre 15 e 25 páginas. 15 páginas, geralmente é um artigo tamanho normal, pequeno, mas normal. Um artigo de 25 páginas já é um artigo bem robusto, né? Agora, quando você pega um artigo de 6 páginas, é um artigo pequeno. Você já, como é que isso foi publicado? Não sei nem se chega a ser considerado um artigo, às vezes é só um resumo expandido. Então a gente já olha um pouco estranho. E se você pega um artigo de 30 páginas, 35, você já olha, meu Deus, isso aqui é um artigo, é um livro. Então eu costumo trabalhar com essa média, de 15 a 25 páginas. Ah, professor, mas o meu artigo ficou com 13. Tá bom, se você vê que tem tudo ali, que não está faltando nada, que você fez tudo o que precisava, ninguém vai reclamar das suas 13 páginas se tem ali tudo o que precisa. Então não precisa nem ficar preocupado. E se o seu artigo não deu 25, deu 27, 29, 31, mas você acha que realmente precisou daquelas páginas para colocar tudo que precisava, tá bom, paciência, alguém pode reclamar, meu Deus, que artigo grande. Aí você justifica, não, ele está grande porque eu precisei colocar tudo que tinha que colocar. Então, a média de um artigo é de 15 a 25 páginas. Isso contando a partir do título até as referências. Eu vou mostrar aqui para vocês que no nosso TCC a gente coloca alguns elementos pré e pós-textuais, mas daí esses não contam, tá? Esses não contam como as 25, no máximo 25 páginas. Vamos lá. O que tem que ter no TCC? Né? Alguns elementos que são obrigatórios e são opcionais. Isso aqui também dá um pouco de treta com os orientadores, não prestem atenção. Gente, elementos pré-textuais, que vêm antes do texto propriamente dito. Capa e folha de rosto, dedicatória e agradecimentos. Esses elementos são opcionais. Já na sequência eu vou explicar um por um. Mas no seu artigo que você vai entregar lá no final do ano, é opcional colocar capa, colocar folha de rosto, colocar dedicatória e fazer agradecimentos. Tá? Não é obrigatório. Geralmente a gente coloca pelo menos a capa e a folha de rosto. Mas não é obrigatório. Se você quiser entregar só o artigo seco ali a partir do título, pode. Os elementos textuais. Esses aqui são o título, o nome dos autores e do orientador. Os autores são vocês, né? Resumo, palavras-chave, abstract keywords, que é o resumo e as palavras-chave em inglês. Introdução do artigo, referencial teórico, metodologia, análise dos dados, considerações finais e referências. Esses aqui são obrigatórios. Então, esses aqui, gente, esses textuais é que é essa contagem de 15 a 25 páginas. Tá? Se a gente colocar capa, folha de rosto, agradecimento, não sei o que, não conta nessa regrinha. Então, o que vem antes do título ali não conta. O que a gente conta dessa média de 15 a 25 páginas são esses elementos textuais aqui, ó, do título até as referências. Tá? E esses aqui todos têm que ter no artigo. E os pós-textuais quais são? Apêndices e anexos. E esses também são opcionais. Então, ali no projeto, por exemplo, de pesquisa, vocês colocaram os instrumentos de coleta de dados, né, como o apêndice. Então, agora no artigo, eles são opcionais, você decide. Aí a gente vai conversar mais sobre eles também. E eles também não contam no número de páginas. Agora eu vou falar de um por um. Então vamos lá, os pré-textuais. Capa, folha de rosto, dedicatória e agradecimentos, que são opcionais, né? Gente, a capa e a folha de rosto é o mesmo tipo de capa que a gente usa nos trabalhos acadêmicos. E na folha de rosto, vocês têm que verificar aquele texto pequenininho que vai ali no meio, que é a natureza do trabalho. Lá no guia de metodologia da faculdade tem esse texto. Porque ali tem gente que entrega o TCC, o artigo,
com a mesma folha de rosto. Aí lá na folha de rosto a gente recebe assim, projeto de pesquisa. Você não está mais entregando um projeto. Agora tem que mudar aquele textinho da folha de rosto. Eu não lembro exatamente como fica, mas é mais ou menos assim, né? Artigo científico entregue como trabalho de conclusão de curso. Lá no guia de metodologia da faculdade tem bem direitinho como que fica esse texto. Vocês podem elaborar, é só entender o que está entregando e elaborar, mas pode copiar lá do guia também. Tá? Então, a capa e a folha de rosto, elas são opcionais, quase todo mundo coloca, eu sempre digo para colocar, eu peço que coloque, mas tem orientador, eu até hoje não entendi por que eles fazem uma confusão. Ah, porque artigo não tem capa. Agora eu estou falando mal dos orientadores, sim, pode me entregar. Mentira, não estou falando mal. Mas tem gente que briga porque fala que artigo não tem capa. Eu sei que artigo não tem capa, gente, mas a gente está entregando um artigo, a gente está entregando um TCC em forma de artigo. Então, como é o TCC, a gente põe uma capa e uma folha de rosto para explicar que é o TCC. E aí depois vem o artigo. Mas se o seu orientador ou a sua orientadora começar a incomodar e dizer que não é para fazer capa, ok, diz amém e joga a capa fora. Tá? Mas eu não vejo mal nenhum na capa, é muito interessante porque ajuda na identificação do que está sendo entregue. Mas não são obrigatórios, nenhum dos dois. Dedicatória e agradecimentos também são opcionais. A dedicatória é um pequeno texto ao final da folha, lá no cantinho inferior direito, quando se pretende dedicar todo o trabalho a alguém. Não é muito comum a gente ver as pessoas fazendo dedicatória, mas acontece. Então, digamos assim, eu quero dedicar para minha avó, que faleceu enquanto eu fazia. Nossa, que trágico, né? Não, minha avó que me ajudou muito na minha vida. Quero dedicar para o meu marido, para minha esposa, para meus filhos, enfim, quer dedicar para alguém. Então você pega, depois ali da folha de rosto, você põe uma terceira folha, escreve lá no título dedicatória. A folha fica praticamente toda em branco. Lá embaixo, no cantinho inferior direito, você escreve assim, dedico esse trabalho para minha avó que me ajudou, blá blá blá. Então a dedicatória é isso. Não é muito comum, mas tem pessoas que fazem. E os agradecimentos são mais comuns, eles são escritos em forma de texto, agradecendo as pessoas ou as instituições que ajudaram na pesquisa. Então, geralmente, o agradecimento vem nessa sequência, né? Capa, folha de rosto, aí vem agradecimentos. Dedicatória e agradecimento. Se você quiser colocar dedicatória e agradecimento, aí você já tem que botar capa também, porque senão vai ficar sem sentido começar pelo agradecimento ou pela dedicatória. Então, é bom escolher. Ou põe todos os pré-textuais, ou põe a capa, folha de rosto e aí agradecimento e dedicatória, ou não põe nada. Os agradecimentos é mais comum a gente encontrar, tá? Que você põe um título lá, agradecimentos. E aí você vai fazendo por pequenos parágrafos ou por tópicos. Agradeço a minha família, agradeço a Deus, agradeço à escola que me permitiu fazer a pesquisa, agradeço aos pais e professores que participaram, agradeço à ACE pelos anos de estudo, agradeço aos meus professores, agradeço a minha orientadora, agradeço ao meu cachorro. Aí você vai agradecendo ali as pessoas que te ajudaram, ou na elaboração do TCC, ou no percurso da faculdade. É comum também as pessoas fazerem, mas não é obrigatório, não entra no critério de avaliação. Aí depois entra os textuais, que a partir daqui a gente tem todos esses elementos obrigatórios, que eu vou explicar para vocês um por um. E eu vou começar a colocar, gente, ali do ladinho esquerdo, uma sugestão de quantidade de páginas para esses tópicos aqui. Não em todos, mas no que a gente pode contar, para não ficar nem pouco nem muito. Mas lembrem-se, é uma sugestão. Não vão lá falar para os orientadores, mas o professor Juliano falou que na introdução tem que ser tantas páginas. Não, gente, por favor, é uma sugestão. Vocês não precisam seguir essa sugestão, vocês podem conversar com os orientadores para usar outra quantidade de páginas, tá? É só uma sugestão. Então, vamos lá. O título. Ele é obrigatório, é importante que vocês decidam como ficará esse título, tá? Porque no próximo semestre a secretária Sônia deverá solicitar esses títulos para preparar a documentação das bancas. Então, geralmente, ali em agosto ou setembro, geralmente, tá? A Sônia manda um e-mail para todo mundo para que vocês confirmem os títulos. Porque o que eu passei para ela? Ela já tem os títulos dos projetos de pesquisa.
Só que assim, eu nem me meti nos títulos do projeto de pesquisa de vocês, mas tem uns títulos bem sem noção, tá, gente? Então vocês têm que, agora que vocês estão já aprofundadas nessa pesquisa, tem que melhorar esse título, fazer um título chamativo, um título que dê vontade das pessoas lerem, ou pelo menos um título bem explicativo, que as pessoas entendam do que você está falando. Tem muito título assim, ó, que vocês colocaram, autismo. Não diz muito a que veio, né? Título, bullying. Título, tecnologia na educação. Vocês colocaram só o tema, porque eu disse que poderia ser. Mas agora, para o artigo, vocês podem elaborar melhor esse título. E façam isso antes de retornar às aulas agora no segundo semestre, porque é bem provável que a secretária Sônia peça para a gente quem precisa atualizar os títulos, e tem que ser quando ela pede. Então é bom já ir deixando meio que pronto. Por quê? Porque ela precisa fazer com muita antecedência os documentos. No dia da banca de vocês tem um monte de documento, de ata, e ali tem que estar o título exato da pesquisa. Não pode ela colocar um título e lá em novembro vocês mudarem o título. Aí o documento está com um título, o TCC com outro, não vai dar para fazer o diploma de vocês. Então tem que ser o título certinho, ali em agosto, setembro já tem que estar fechado. Tá? Quando ela pedir. Quem quiser já se antecipar isso, já é bom fazer. Os nomes de vocês, né, obrigatório. Depois do título, logo ali à direita, como a gente vê nos artigos, vem o nome dos autores e do orientador. Olha só, gente. Tem professores que pedem para que seja colocado apenas o nome do acadêmico. Isso deve ser acertado com cada orientador. Como assim? Isso aqui também é motivo de um pouquinho de treta às vezes, de confusão. O mais comum no meio acadêmico inteiro é que no artigo vá o nome do acadêmico, da acadêmica, se são dois, coloca o nome da dupla, e depois já o nome do orientador. Mas tem professores, não sei explicar por que eles dizem que não, que tem que ir só o nome do aluno. Na minha concepção e da maioria das pessoas do meio acadêmico, o trabalho é produzido e deve ser publicado por todas as pessoas, o acadêmico e o orientador. Mas tem orientador que diz que não. Não é para colocar o nome do orientador. Então vocês perguntem para o orientador de vocês o que ele sugere e aí vocês fazem. Bom? Para a gente não precisar se incomodar com isso. O resumo, gente, olha só, ele é obrigatório, mas o resumo é feito por último, tá? Porque ali no resumo você precisa de todas as informações da pesquisa. Então tem que estar tudo pronto, tem que ter escrito tudo, feito a análise, tem que ter escrito as considerações finais. Aí você vai fazer o resumo. Porque no resumo tem que ter informações de toda a pesquisa. Ele deve ser escrito num parágrafo único. Vocês sabem como que é o resumo de um artigo, né? Sem recuo, espaçamento simples e tamanho 10. Geralmente a gente conta aí uma média de 250 palavras no resumo, tá? As revistas, quando a gente vai publicar um artigo, elas pedem que o resumo tenha ali, em média, 250 palavras. Ah, pode ter 200, pode ter 300, não tem problema, é uma média. Para não fazer um resumo gigante de uma página inteira e nem um resumo micro de 3 linhas. Então, ali no Word, a gente seleciona o resumo e tem um item, uma ferramenta lá no Word que é contar palavras. Aí você vê se está perto ali das 250, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Ainda com relação ao resumo, o que tem que ter no resumo, né? Lembrando, gente, que o resumo a gente faz por último. Tá tudo pronto, já fiz até as considerações finais. Aí eu vou fazer o resumo. Porque o que eu tenho que ter nessas 250 palavras tem que caber tudo isso aqui, ó. Tem que falar o tema delimitado, já de preferência. Tem que falar qual é o teu problema de pesquisa. Fala o teu objetivo, pelo menos o objetivo geral. Sobre o referencial teórico, a gente só fala assim, ó. No referencial teórico, a gente não fica trazendo os conceitos, mas a gente fala quais conceitos a gente trabalhou e quais os principais autores. Mais ou menos assim no resumo, ó, quando chega na parte de falar no resumo do referencial teórico. No referencial teórico foi abordado, digamos que a minha pesquisa é sobre inclusão, tá? Na educação infantil. No referencial teórico foi abordado sobre a educação inclusiva, aí eu abro parênteses e ponho Souza 2010 e Fulano 2020, que são os que eu usei, e também foi abordado sobre a educação infantil, aí abro parênteses BNCC 2020. Ou seja, eu falei os tópicos que eu trabalhei no referencial teórico, os assuntos, e coloquei entre parênteses só o autor e o ano, os que eu mais usei, os que foram mais importantes. Então é assim que a gente fala do referencial teórico no resumo. Depois a gente fala da metodologia, só as classificações. A gente só fala assim, ó. Quanto à metodologia, foi desenvolvida uma pesquisa descritiva, um estudo de caso,
que utilizou questionário com professoras da educação básica. Então eu só dou ali os tópicos principais da metodologia, não preciso explicar nada. Depois vem os principais resultados. De acordo com os principais resultados, foi possível verificar isso, isso, aquilo. Então você já vai ter feito a sua análise, já vai ter feito suas considerações finais, aí você só põe ali uma, duas linhas dizendo assim, o principal resultado foi esse. Tá? Esse resumo aqui, geralmente a pessoa vai ler o resumo primeiro, quando você publicar o seu artigo, e aí ela vai decidir se ela vai ler o seu artigo ou não. Então esse resumo tem que ser bem completinho. As palavras-chave são aqueles termos que vêm depois do resumo, tá? São obrigatórias também, gente. De 3 a 5 palavras-chave. O que elas são? Elas são termos que caracterizem a sua pesquisa. E geralmente a gente põe o tema principal. O meu tema é educação inclusiva. Então a primeira palavra-chave vai ser essa, educação inclusiva. E depois temas relacionados. Eu poderia colocar educação inclusiva, inclusão escolar. E aí, digamos que eu foquei na educação infantil, eu ponho inclusão na educação infantil ou educação infantil. E de 3 a 5 palavras-chave. Tá? Você põe o seu tema principal e outros temas que se relacionam a ele, ou que são sinônimos, ou que você abordou, mas não como principal, mas como subjacente ali ao tema principal. Abstract e keywords são obrigatórios também e basta traduzir o resumo e as palavras-chave, tá? Aqui você pode pedir auxílio ou contratar um serviço. Tem gente que não sabe escrever inglês, que não consegue. Então você pode pedir ajuda para alguém que sabe, ou você contrata alguém. Tem pessoas que você manda o seu resumo ali quando ele estiver pronto, a pessoa te manda ele em inglês. Tá? Olha só, gente, não há rigor na avaliação desse tópico pela banca, tá? A banca não fica ali lendo, ver se você fez a tradução perfeita, então não tem esse problema. Geralmente o que eu faço? E que a maioria das pessoas fazem, mesmo aquelas pessoas que a gente contrata, tá? Você pega o resumo, joga no Google Tradutor. O Google Tradutor ele tem melhorado muito, mas ele não faz uma tradução perfeita. Então, o que geralmente a gente faz é pega o resumo, joga no Google Tradutor e depois arruma. Mas aí, para arrumar, você precisa entender um pouquinho do inglês. Então, se você não consegue, aí você pede, às vezes, para o orientador para te ajudar, uma colega que tem domínio do inglês, ou contrata alguém, paga para a pessoa fazer o resumo, não é caro, ou traduzir o resumo, né? Então, tem aí essas opções. Só não esqueçam disso lá no final, né? Não deixa para terminar em cima da hora, que aí, meu Deus, como é que eu vou fazer isso em inglês? Aí manda um resumo em inglês lá todo capenga. Então, lembra que tem que deixar tempo para isso também. Se você vai pedir para ajuda para alguém, tem que deixar pelo menos uma semana até você mandar para a pessoa fazer, te devolver. Então, fiquem de olho no cronograma de vocês. Agora a introdução. Ela é obrigatória. A base da introdução são a justificativa e os elementos lá do projeto de pesquisa. Então aqui na introdução, gente, vocês vão pegar o que vocês já têm lá no projeto e vão transformar a justificativa e aqueles elementos lá, o tema, a delimitação do tema, vocês vão transformar tudo aquilo na introdução. A ordem em que esses elementos aparecem no texto da introdução geralmente é essa aqui, ó. A visão geral do tema. Então, na sua introdução você começa falando do seu tema, apresenta o seu tema, a delimitação que você deu. Aí você traz a justificativa social, que vocês têm aí no projeto. Traz a justificativa científica, fala lá do teu balanço que você fez. Apresenta o seu problema de pesquisa. Na hora de apresentar o problema aqui na introdução, tem que ser bem claro, porque isso tira ponto na banca. Tem que deixar bem claro. O problema de pesquisa é... Aí põe lá a pergunta. Põe o ponto de interrogação no final. Tem gente que não deixa bem claro e aí a banca começa. Eu não achei o teu problema de pesquisa, então eu descontei aqui. Tem que deixar bem claro. E a mesma coisa para os objetivos. Na introdução, tu tem que colocar o teu objetivo geral e os específicos. E deixa bem claro no texto. O objetivo geral da pesquisa é... Coloca o objetivo geral. A partir desse objetivo geral, foram criados 2 objetivos específicos, que são esses. Põe lá o primeiro objetivo específico. Põe isso tudo em forma de texto, tá? Mas tem que ficar bem claro na tua introdução qual é o problema de pesquisa e quais são os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. Tá? Ainda vai na introdução a proposta metodológica, aqui é que nem ali no resumo, mais ou menos, tá? Só apresentar. É um parágrafo só.
Quanto à metodologia, foi desenvolvida uma pesquisa disso, daquilo, tal. Só uma síntese de como que foi. A introdução introduz todo o trabalho. E o último parágrafo da introdução, você anuncia a organização da escrita do texto. Ou seja, aí, quando termina a introdução, você fala: na sequência será apresentado o referencial teórico, tratando disso, daquilo, depois a metodologia, análise de dados e as conclusões. Então você meio que termina a tua introdução apresentando o que vem na sequência do teu texto. E aqui é que eu falei que eu ia sugerir para vocês. Ó. Geralmente essa introdução vai dar de 1 a 3 páginas. Tá? Quando eu fiz essas indicações de número de páginas, que é só uma sugestão, o número mínimo que eu estou sugerindo aqui é para fechar 15 páginas. E o número máximo que eu estou sugerindo é para fechar 25 páginas. Então, se você fizer sempre o mínimo que eu estou sugerindo aqui, você vai terminar com um artigo de 15 páginas. Se você fizer sempre o máximo que eu estou sugerindo aqui de número de páginas, você vai terminar com um artigo de 25 páginas. Então, é uma sugestão. Então, a introdução, gente, geralmente ela vai dar aí de 1 a 3 páginas. O referencial teórico, ele também é obrigatório. É possível você utilizar esse título, referencial teórico, ou colocar direto esses subtítulos que vocês já têm lá no projeto. Lembrando que eu sei que algumas estão atualizando o referencial teórico, que os orientadores pediram para mudar alguma coisa, beleza. Mas na hora que chega no referencial teórico lá do artigo, ou você usa esse subtítulo referencial teórico e aí traz o teu referencial teórico ali, ou você já põe direto o subtítulo que você criou lá no projeto ou que você está criando agora. Tem gente que tem 2 subtítulos de referencial teórico, né? Tem gente que tem 3, tem gente que tem só 1, é de cada pesquisa. Não há necessidade de usar muitos subtítulos, tá, gente? Cuida, às vezes a gente pega um artigo que chega na parte do referencial teórico, a pessoa fez 8 subtítulos, 5, fica muito feio no texto. Então, 1, 2, 3 no máximo, tá bom? E aqui, olha só, como sugestão, geralmente um referencial teórico do artigo vai ter de 4 a 6 páginas, tá? Aqui não exagerem, porque o referencial teórico não é a parte mais importante, a parte que as pessoas vão ler, que vão se interessar. O que é mais importante está por vir ainda, que é a metodologia e principalmente os resultados lá, os dados. Então não exagere no referencial teórico. Tá? Não precisa exagerar no tamanho do referencial teórico. Então eu coloquei aqui de 4 a 6 páginas, está ótimo. 4 páginas já está ótimo, 5 está ótimo, 6 no máximo. Depois vem a metodologia, que vocês também... Ah tá, só lembrando, né, gente, que o referencial teórico vocês também já têm lá no projeto. Tem gente que está mudando, mas de modo geral já tem. A metodologia a gente também já tem lá no projeto, né? Só que agora a gente tem que passar o texto da metodologia lá do projeto para o passado. Como assim? Quando vocês fizeram a metodologia lá no projeto de pesquisa, estava tudo no futuro. Estava assim, ó. Essa pesquisa será uma pesquisa descritiva. Agora você tem que mudar para o foi. A pesquisa desenvolvida foi do tipo descritivo. Então vocês mantêm aquele mesmo texto, só que tem que mudar o tempo da escrita, do futuro para o passado. Lá quando chegou, por exemplo, nas pessoas que vão participar, vocês colocaram assim, ó, os participantes da pesquisa serão as professoras. Não, agora é passado. Os participantes da pesquisa foram as professoras. Tem que lembrar de mudar isso, tá? E aqui vocês têm que ajustar o que acabou acontecendo diferente do que estava lá no projeto. Porque lembra que a gente pensou uma metodologia como a gente queria que fosse? Só que na hora que vocês foram a campo, principalmente agora por causa da pandemia, acabou mudando. Então aqui na metodologia vocês têm que mudar o que mudou. Tem que explicar no texto o que foi mudado. Por exemplo, você tinha colocado lá, a pesquisa será desenvolvida com questionários que serão entregues para as professoras. Só que você acabou usando o questionário online, por exemplo. Então você tem que explicar aqui. A pesquisa foi realizada com questionários online, por meio da plataforma Google Formulários. Você tem que contar bem detalhadamente como que foi. Aqui a gente conta o que aconteceu na pesquisa, toda essa parte de campo, toda essa parte de coleta de dados. Tá? Tem que contar bem detalhadamente. Ainda sobre a metodologia, todos os itens que foram colocados lá no projeto de pesquisa tem que estar aqui. Então lá a gente colocou o tipo de pesquisa quanto aos objetivos, que é descritivo, explicativo, exploratória, tem que aparecer aqui. É igualzinho está lá no projeto, vocês só vão fazer os ajustes. Tem que falar o tipo de pesquisa quanto às técnicas, né? Se é pesquisa de campo, se é pesquisa de levantamento, se é estudo de caso, tem que aparecer aqui, com as citações, tudo igual estava lá no projeto.
tem que aparecer ali qual é o local, quem são os sujeitos, quais os instrumentos, tudo isso. Gente, esse tópico é bem importante para a avaliação do artigo, tá? A banca de vocês, que vai avaliar vocês, a gente fica bastante tempo lendo essa parte, porque a gente quer entender como que foi a sua pesquisa de campo, a sua parte lá de campo de coletar os dados. Então a gente fica lendo, tá, mas como que ela coletou? Mas foi em questionário virtual? Mas como que ela entregou? Como que ela encontrou esses professores? Como que eles responderam? Então tudo que vocês puderem contar aqui na metodologia, de como foi a coleta de dados, é importante que vocês contem bem detalhadamente, porque a banca gosta disso, ajuda a banca a entender como que vocês desenvolveram a pesquisa. E aqui, olha só, geralmente de 2 a 3 páginas. Tá? Não vai mais do que isso. Lá na metodologia do projeto de vocês tinha dado geralmente uma página e pouquinho. Aqui, como vocês vão trazer mais detalhes, vai para 2 páginas, no máximo 3. Análise dos dados, aí vem a próxima etapa. Ó, ela é obrigatória e essa parte aqui é novidade. Nós não fizemos análise dos dados lá no projeto, por razões óbvias, né? A gente não tinha os dados ainda. Agora que vocês estão coletando os dados, vocês vão ter esse novo tópico no artigo que não tinha no projeto. Então isso aqui vocês vão elaborar do zero. Até então a gente estava pegando do projeto, né? A introdução a gente pegou lá da justificativa e dos elementos. O referencial teórico vocês já tinham, só estão ajustando. A metodologia vocês já tinham, só estão ajustando. Mas aqui não. Análise de dados vocês não tinham. Então essa parte aqui é novidade. Tá? Basicamente, aqui o que você faz? Você apresenta e analisa os dados que você coletou na pesquisa. Então você traz esses dados e vai fazendo a análise deles. Ela pode ser escrita em mais de um subtítulo, se vocês quiserem, tá? Digamos assim, ó, você fez a sua pesquisa entrevistando gestores e aplicando um questionário com os pais. Então, se você quiser dividir a sua análise em 2 subtítulos, você pode. Você coloca assim, ó, análise dos dados. Aí você explica, faz um parágrafo assim, a análise dos dados será dividida de acordo com os instrumentos de coleta de dados e tal. Aí você coloca o primeiro subtítulo. A visão da direção em relação à inclusão na escola. O meu exemplo é de inclusão hoje aqui, né? Aí você faz toda a análise das entrevistas com os diretores. Depois você cria um outro subtítulo. A percepção dos pais sobre a inclusão. Aí você traz aqui o resultado dos questionários que você aplicou com os pais. Então pode ser feito assim, pode analisar tudo junto. Não tem regra aqui na análise. Você, junto com o seu orientador, que vai decidir. Mas você pode criar subtítulos ou não. Fica a seu critério. Lembrando que não exagerem na criação de um monte de subtítulo. Fica feio no artigo. Tá? Fica ruim de entender também. Aqui é importante vocês assistirem a aula anterior que eu gravei de análise de dados, desde a aula de tabulação de dados, análise de dados, para saber como fazer, né, essa análise. Ainda sobre a análise, basicamente o que é essa análise? Você apresenta os dados mais relevantes, nem sempre é possível ou necessário apresentar tudo, tá? Às vezes acontece de você coletou um monte de dados, mas tem algumas respostas que você não pode esconder o que veio no resultado, você tem que ser fiel aos resultados. Mas às vezes um monte de gente falou a mesma coisa, então você faz uma síntese daquilo, não vai trazer resposta por resposta. Não precisa, não é assim. Você apresenta uma síntese das respostas e às vezes uma ou outra que chamou mais atenção você vai colocando ali. Tá? E às vezes tem uma pergunta lá que você fez que é irrelevante, não está fazendo diferença nenhuma, então nem precisa apresentar aquela pergunta. Ou você viu que você acabou coletando muitos dados, você achou que ia ter 20 pessoas respondendo, teve 100, então você tem que fazer uma síntese, bem síntese mesmo, senão não cabe tudo aqui numa quantidade de páginas. E a cada dado apresentado, você traz uma teoria, né, os autores, para fazer a sua interpretação. Então, digamos que lá no começo da minha entrevista, do meu questionário, eu perguntei se as pessoas o que elas achavam da inclusão. Então eu trago ali uma síntese das respostas e trago um autor que me ajude a discutir essas respostas. Depois eu perguntei, lá no meu questionário, na minha entrevista, quais as principais ferramentas que o professor utiliza para incluir em sala de aula. Aí eu trago ali uma síntese dos resultados e trago um autor que fale sobre isso para me ajudar a interpretar esses dados. Então a análise é assim, você vai trazendo um resultado, um resultado e discute com a ajuda de um autor. Traz outros resultados e discute com a ajuda de um autor. E aí você, claro, vai aparecendo junto ali nessa costura.
Aqui, gente, é a maior parte do artigo, tá? Então, eu acredito que é ali de 6 a 8 páginas. Olha só, fica maior do que o referencial teórico, porque é mais interessante. E você também vai trazer teoria aqui. Então, se você tiver com problema, professor, está muito grande o meu artigo, diminui no referencial teórico e deixa mais espaço aqui. Porque aqui é onde os professores prestam mais atenção na hora de avaliar. E é o que interessa, né? O resultado da pesquisa. Então, vale mais a pena escrever menos no referencial teórico e deixar mais páginas para aqui para análise. Depois vem as considerações finais, isso aqui também é novidade, né? A gente não tem ainda, ela é obrigatória. Basicamente, gente, é a conclusão da pesquisa. Geralmente é um texto menor, que a gente faz uma síntese, e tem que retomar o problema de pesquisa e apontar se e como ele foi respondido. Então, aqui nas considerações finais, lembra que a gente falou qual era o problema de pesquisa lá na introdução? Aqui, nas considerações finais, a gente tem que dizer, em relação ao problema de pesquisa, que era blá 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 blá, ele foi ou não foi respondido. Você tem que dizer aqui se você respondeu ou não o seu problema e qual foi a resposta. E também em relação aos objetivos. Você tem que trazer aqui pelo menos o objetivo geral, talvez os específicos também, aí depende dos seus resultados, e dizer se ele foi alcançado e como. Então você tem que dizer, já o objetivo geral, que era blá 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 blá, ele foi ou não foi alcançado por isso e por aquilo. Se quiser responder os específicos também pode, mas não é tão importante. Mas pelo menos o objetivo geral, na sua conclusão, você tem que dizer se você alcançou ou não. Gente, é um erro gravíssimo, tira muito ponto na banca, você fazer as considerações finais sem retomar o seu problema de pesquisa, dizer se ele foi respondido ou não, e sem retomar o seu objetivo geral e dizer se ele foi alcançado ou não. Tem que ter isso nas considerações finais, tá? É bem grave numa banca se você não responde ao seu problema e não responde ao seu objetivo, porque a função da pesquisa é essa, responder ao problema e verificar se alcançou o objetivo. Tem que colocar isso lá nas considerações finais. E aí a gente finaliza as considerações finais apontando algumas sugestões. Como assim sugestões? É legal você terminar uma pesquisa, porque você fez uma pesquisa, você conseguiu esses resultados, essa conclusão. E daí? Qual é a tua contribuição da tua pesquisa? Por isso que a gente faz sugestões no final. Que tipo de sugestões? De continuidade do estudo, você sugere que outros acadêmicos possam continuar a sua pesquisa por esse ou aquele caminho. Ou você sugere novas pesquisas sobre o tema que você percebeu que seriam importantes que fossem feitas. Você pode fazer sugestões para o local da pesquisa. A partir da minha pesquisa eu sugiro que a escola isso, aquilo. Você pode fazer sugestões para as instituições ou pessoas envolvidas, né, para a própria faculdade de pedagogia, para a instituição onde você coletou os dados, para a Secretaria de Educação. Só que essas sugestões, gente, nada muito direto ou pessoal, assim, né? De um modo geral, seria interessante ser... Porque às vezes lá na sua banca vai alguém da escola assistir, que você fez a pesquisa, né? A gente tem que ter cuidado, porque mesmo que a gente não identifique as pessoas, às vezes o público acaba identificando, então tem que ser sugestões bem sutis, né? Principalmente se elas forem negativas. Se forem sugestões positivas, propositivas, não tem problema nenhum, mas se você aponta ali muitos problemas, então tem que ter um cuidado com a sutileza, não que você não possa, você tem que apontar o que apareceu na pesquisa, mas sempre com bastante cuidado pelas questões éticas, tá? Às vezes você está fazendo uma pesquisa e você não falou e nem escreveu no texto onde é o local, mas as pessoas, pode ser que as pessoas saibam, né? Elas sabem que é o local onde você trabalha, ou você deu indícios ali que dá para perceber qual é o local, então sempre tem que ter esse cuidado ético. As considerações finais são um texto menor, geralmente 1, 2 páginas, no máximo 3, tá? Senão fica muito repetitivo. E as referências também são obrigatórias, né? Todas as obras citadas no artigo e só as que você citou. Não é para ficar enchendo linguiça, botando um monte de livro lá que não foram citados. Só o que você fez citação você põe na referência. E as referências, gente, tanta gente ainda está errando isso. Ordem alfabética, espaçamento simples, deixar uma linha entre cada referência e alinhamento pela esquerda. As referências, elas têm uma formatação um pouquinho diferente do restante do texto, então tem que prestar atenção nisso. Aqui, geralmente, vai de 1 a 2 páginas nas referências. E, por fim, os elementos pós-textuais, né, apêndices e anexos, eles não são obrigatórios, gente, eles são opcionais. Não precisa colocar, mas pode.
Os apêndices são opcionais, o que vai? Geralmente, o modelo de instrumento de coleta de dados, não os questionários respondidos, gente. Vocês não vão colocar lá no apêndice os questionários respondidos, toda a transcrição da entrevista, com tudo que a pessoa falou. Não, você põe o modelo, igual a gente colocou no projeto. Ah, eu usei um questionário. Então lá no apêndice vai só o teu questionário, não as respostas. Para quê? Para que a banca possa saber como era, quais perguntas você fez. A mesma coisa para a entrevista, para o roteiro de observação e por aí vai. Só o modelo é que vai no apêndice. Embora eles sejam opcionais, os membros da banca sempre gostam e valorizam que eles sejam colocados, pois ajuda na avaliação. Eu sempre digo que é opcional porque é opcional, mas é raro uma banca que a pessoa não coloca lá o seu modelo de questionário, suas perguntas da entrevista, seu roteiro de observação ou de análise documental, e que a banca não diz, mas eu senti falta aqui que você não colocou o seu questionário no final. A banca sempre reclama, gente. Então eu sugiro que você coloque, mesmo sendo opcional. E os anexos, o que a gente coloca também como opcional? Tem gente que coloca as declarações de autorização da instituição, que a instituição assinou lá a declaração. Tem gente que coloca o parecer de aprovação do comitê de ética, que quando o projeto é aprovado no comitê de ética, eles mandam um parecer dizendo que você está autorizado. É importante, se vocês colocarem, que vocês retirem esses documentos quando for entregar o artigo lá para a biblioteca. Porque depois de tudo, depois da sua banca, depois de tudo, vocês entregam o artigo de vocês lá na biblioteca, porque ele fica publicado lá. É uma obrigatoriedade que você tem que fazer. Ou publicar o artigo inteiro, ou só um resumo, mas tem que entregar na biblioteca. E aí, se você for deixar lá o seu artigo completo, é bom tirar esses documentos, tá? Porque lá tem os nomes, tem os documentos e tal. Às vezes tem o documento das pessoas, então não coloca esse documento como apêndice, como anexo, quando você for entregar na biblioteca, é só tirar do arquivo, tá bom? E lembrem-se, gente, esses itens e a quantidade de páginas são apenas uma sugestão. Vocês e os seus orientadoras têm autonomia para fazer como acharem melhor, desde que, claro, de acordo com a BNT, né? Não vai fazer um artigo em forma de resenha, ou fazer um artigo em forma de desenho, ou sei lá o que. Um artigo científico, ele tem regras da BNT que a gente já sabe, a gente está lendo aí um monte de artigo o tempo inteiro. Então, eu apenas estou trazendo orientações, sugestões, tá bom? Vocês têm autonomia e os orientadores junto com vocês também. Eu agradeço a atenção de vocês. Caso vocês tenham dúvidas, por favor, me procurem por e-mail, WhatsApp ou pela plataforma Google. Um forte abraço, desejo um bom final de semana para vocês. Na semana que vem é emenda de feriado, então a gente não tem aula, só daqui 2 semanas. Tá bom? Um abraço. Aproveitem para colocar em título o que vocês precisam sobre os TCCs individuais de cada uma de vocês. Tchau, gente. Até mais.